Bom dia, graça e paz. Vamos a mais a leitura bíblica do nosso projeto Lendo a Bíblia com o Pastor. Nossa leitura hoje encontra-se no segundo livro de Reis, capítulo 10, que diz assim: Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar em Israel no 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá. Reinou em Samaria por 17 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Seguiu o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, e persistiu nos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. O Senhor se irou grandemente com Israel e permitiu a Azael, rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad derrotasse os israelitas repetidas vezes. Então Jeoacás orou ao Senhor pedindo ajuda, e o Senhor atendeu a sua oração, pois viu como o rei da Síria oprimia Israel cruelmente. O Senhor providenciou um libertador para salvar os israelitas da tirania dos sírios, e Israel voltou a viver em segurança, como em outros tempos. Ainda assim, continuaram a seguir o mau exemplo de Jeroboão. Também permitiram que o poste de Azerá permanecesse em pé em Samaria. Por fim, o exército de Jeoacás foi reduzido a 50 cavaleiros, 10 carros de guerra, 10.000 soldados de infantaria. O rei da Síria havia destruído o restante, como se fosse pó debaixo de seus pés. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, tudo o que ele fez e a extensão do seu poder, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeoacás morreu e se reuniu e seus antepassados, foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi seu sucessor. Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar em Israel no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 16 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se afastou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a cometer. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás e tudo o que ele fez, incluindo a extensão do seu poder e a guerra contra Amazias, estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeoás morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado em Samaria, com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão II foi seu sucessor. Quando Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Jeoás, rei de Israel, o visitou e chorou por ele, dizendo: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pegue um arco e algumas flechas. E o rei fez o que ele pediu. Então Eliseu lhe disse: põe a mão sobre o arco, e pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Em seguida ordenou: abra a janela que dá para o leste. E o rei a abriu. Depois Eliseu disse: atire. E o rei atirou uma flecha. Essa é a flecha do Senhor, anunciou Eliseu. É uma flecha de vitória sobre a Síria, pois você conquistará completamente os sírios em Afeque. Depois Eliseu disse: agora pegue outras flechas e atire-as contra o chão. O rei pegou as flechas e atirou-as contra o chão 3 vezes. O homem de Deus se irou com ele. Você deveria ter atirado contra o chão 5, 6 vezes, exclamou. Assim teria ferido os sírios até que fossem completamente destruídos. Agora você será vitorioso apenas 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Grupos de saqueadores moabitas costumavam invadir a terra na virada do ano. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram um desses bandos rapidamente jogar o corpo no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou os ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se pôs em pé. Azael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. O Senhor, porém, foi bondoso e misericordioso para com os israelitas, e eles não foram totalmente destruídos. Teve compaixão deles por causa da aliança que havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. Naquela ocasião, como até hoje, não quis destruí-los completamente nem expulsá-los na sua presença. Então Azael, rei da Síria, morreu seus filhos. Ben-Hadad foi seu sucessor.
Então Jeoás, filho de Joacás, reconquistou as cidades de Ben-Hadad, havia tomado de seu pai Jeoacás. Jeoás derrotou Ben-Hadad em 3 ocasiões e recuperou as cidades israelitas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, por mais essa porção da sua palavra e pela sua fidelidade a cada instante. Que possamos aprender com a história e quando Deus nos mandar conquistar, que façamos com muita coragem e ousadia, e não apenas uma, duas, 3 vezes, mas várias, inúmeras vezes, em obediência ao Senhor. Deus nos abençoe. Amanhã retornaremos com mais um Lendo a Bíblia com o pastor.